hoje daremos início à segunda parte do sistema circulatório. Teremos que abordar dois importantes aspectos, né, na primeira parte da aula, ou seja, faremos a análise da distribuição arterial, quer dizer, compreender como o sangue atinge todas as partes do corpo. Né? Para isso a gente vai precisar focar na artéria aorta e os seus principais ramos, e dessa forma iremos compreender como o sangue sai do ventrículo esquerdo e atinge cabeça, pescoço, membros superiores, tórax, abdômen, pelve e membros inferiores. Na segunda parte teremos como meta principal entender o retorno venoso. Nós vamos levar o sangue, né, a todos os tecidos, e vamos precisar trazer esse sangue de volta ao coração, especificamente até o átrio direito do coração. E aí teremos que entender a formação das duas cavas, a cava superior e a cava inferior, né, para compreender o retorno venoso para o coração. E por último, ao final da aula, teremos a abordagem, né, de aspectos introdutórios dos principais elementos que compõem o sistema linfático, como eu disse na aula anterior, um importante acessório, né, do sistema circulatório. Sem ele, o sistema circulatório não funcionaria apropriadamente. Muito bem, turma. Nós vamos aproveitar, né, os mesmos slides que nós fazemos na nossa aula presencial para demonstrar, né, a distribuição das artérias. Mas antes de começar a descrever, né, os vasos e a sua distribuição propriamente, eu gostaria que vocês atentassem para alguns conceitos. Por exemplo, toda artéria ela tem uma característica importante de sair do coração, né? Ela foge do coração, ela foge do centro, né? Ela é um vaso que nós denominamos de centrífugo ao coração. Toda artéria apresenta uma túnica muscular espessa, né? Ou praticamente todas elas, com raríssimas exceções, como as artérias que penetram no interior da cavidade craniana para vascularizar o sistema nervoso. Tirando esses vasos, né, as demais apresentam uma túnica muscular espessa que permite à artéria apresentar pulsação, coisa que as veias não apresentam, né? Então, todo vaso arterial apresenta túnica muscular espessa, é um vaso que foge do coração, é centrífugo ao coração, né? E ele normalmente transporta sangue rico em oxigênio, né? Sangue arterial. Entretanto, a exceção à regra se faz quando se fala da artéria pulmonar, o tronco pulmonar, que está conduzindo sangue venoso, né, oriundo do ventrículo direito para o interior dos pulmões para o processo de hematose. Então, vista essa característica relativa aos vasos, né, as artérias principalmente, quando eu chegar nas veias vou tecer alguns comentários sobre veias também, particularidades de veias, mas nessa imagem eu tenho uma figura geral que representa a distribuição dos principais troncos arteriais, né, que eu gostaria de destacar inicialmente para vocês. Então veja só. Vocês já viram comigo que do ventrículo esquerdo emerge a artéria aorta. Essa aorta tem uma subdivisão, né? Aliás, tem 3 subdivisões que eu queria que vocês relembrassem aqui comigo. A primeira nós já vimos na aula de coração, quando estudamos as artérias coronárias, e eu chamei na oportunidade de aorta ascendente. Vejam que logo após a aorta ascendente, nós temos uma aorta que descreve um arco para a esquerda, né? Um arco para a esquerda, e nós vamos denominar essa porção de arco da aorta, do qual surgem os troncos arteriais para vascularização dos membros superiores, para vascularização do pescoço, para vascularização da cabeça. Tá? Notem também que esses ramos originam, né, uma série de outros elementos arteriais para vascularização das partes altas do tórax, né, tanto da cavidade, da parede torácica. Depois a aorta, ela, depois de descrever o seu arco, ela penetra no mediastino posterior, aqui é visto por transparência, e aí passa a se denominar de aorta descendente.
a aorta descendente, ela tem um trajeto dentro da cavidade torácica. Em seguida, ela perfura o músculo diafragma em um ósteo denominado de hiato aórtico. E em seguida, ganha o interior da cavidade abdominal, né, com o nome de aorta descendente abdominal. Então vejam que a aorta descendente é dividida em descendente torácica e descendente abdominal. A altura da quarta vértebra lombar, a aorta descendente abdominal se bifurca e dá origem aos seus ramos terminais, denominados de artérias ilíacas comuns. As ilíacas comuns de cada lado se bifurcam e dão origem, olhe bem, a uma ilíaca interna direita, a uma ilíaca interna esquerda e as duas ilíacas externas, direita e esquerda. As ilíacas internas emitem ramos para a vascularização das paredes pélvicas e das vísceras pélvicas, enquanto que as duas artérias ilíacas externas, caminham para a vascularização dos membros inferiores. Percebam que a aorta descendente, tanto a porção torácica quanto a abdominal, também emite ramos para a vascularização das paredes torácica, parede abdominal, bem como vísceras torácicas, como brônquios, esôfago, traqueia, e também as vísceras abdominais, como fígado, pâncreas, estômago, intestinos e etc. Então vejam que as cavidades torácica, abdominal e pélvica dependem, sobretudo, do tronco principal da artéria aorta descendente. Tá? Vejam que do arco da aorta emergem ramos para a vascularização dos membros superiores, pescoço e cabeça, enquanto que as duas ilíacas internas caminham para a vascularização, para a irrigação dos membros inferiores. Nós vamos dividir a partir de agora a análise da distribuição desses vasos, dessas artérias, por segmentos. Então estudaremos a distribuição das artérias principais que caminham para o pescoço, para a cabeça. Depois faremos uma análise tórax, abdômen, membros inferiores, e faremos uma análise também a respeito da distribuição das artérias para os membros superiores. Nós temos então a primeira parte que precisamos destacar para vocês é o arco da aorta. É porque a aorta ascendente já foi discutida no momento em que fizemos a abordagem do coração na sua vascularização. Mas aqui eu tenho o arco, e importante que vocês percebam que da direita para a esquerda nós temos 3 importantes troncos arteriais. O primeiro, o mais à direita, é chamado de tronco braquiocefálico. O segundo é denominado de artéria carótida comum, esquerda, e o terceiro tronco arterial é denominado de artéria subclávia esquerda. Do tronco braquiocefálico, vocês vão observar a bifurcação que irá originar a artéria subclávia direita e a artéria carótida comum direita. Então, esses ramos, todos esses ramos que partem do arco da aorta, são responsáveis pela vascularização, pela irrigação do pescoço, estruturas no pescoço, estruturas na cabeça, membros superiores, bem como estruturas presentes na parede do tórax, nas estruturas mais elevadas da parede torácica. Tá? Notem aqui nessa imagem, mais uma vez, o arco da aorta, e mais uma vez aparecendo o tronco braquiocefálico, se bifurcando e dando origem a uma artéria carótida comum direita, a artéria subclávia direita, um pouco mais à esquerda, encoberto aqui por elementos nervosos, está a artéria carótida comum esquerda, e mais à esquerda aparece aqui a artéria subclávia esquerda, encaminhando-se para o membro superior. Tá?
Vejam uma imagem um pouco mais aproximada do tronco braquiocefálico, não é? Como ele está aqui representado, dando origem à sua bifurcação, a artéria carótida comum direita e a artéria subclávia direita. Nessa imagem eu queria que vocês visualizassem, né, alguns ramos importantes que se destinam à vascularização de estruturas no pescoço, né? Alguns outros ramos que se distribuem para a região mais dorsal, outros ramos que se distribuem para vísceras, como aqui a tireoide, né? E aí vocês percebam a organização da distribuição arterial. Aqui está, por exemplo, a artéria vertebral, aquela artéria que nós discutimos em sistema nervoso, né, que percorre os forames transversos, dos processos transversos, das vértebras cervicais, e que em seguida vai caminhar em direção ao forame magno do osso occipital para se anastomosar, se unir com a outra artéria vertebral do outro antímero para a formação da artéria basilar. Então essa é a organização, né, a distribuição do arco da aorta no pescoço. E agora nós vamos entrar um pouco mais no nível de detalhamento, porque esses elementos, esses troncos principais vão dando os seus ramos, né, e que vão se destinando às vísceras e estruturas mais específicas na cabeça, no pescoço e nos membros superiores. Então observem. Nessa imagem aparece a artéria subclávia. E notem os ramos que a artéria subclávia emite, né, em torno, por exemplo, aqui da escápula, em torno do ombro, né, importantes elementos vasculares para irrigação de músculos importantes no ombro. Notem aqui uma artéria denominada de artéria torácica interna para a vascularização da parede do tórax, um outro ramo importante, não é? Um tronco chamado de tírio cervical. Mas evidentemente que nós não iremos abordar todos esses elementos vasculares na nossa aula prática, né? Eu vou destacar no roteiro aqueles que são essenciais, aqueles que a gente não pode sair, né, da disciplina da anatomia sem conhecer, como por exemplo a artéria vertebral, porque é um tronco arterial importante para a vascularização do encéfalo, né? Os traumatismos cervicais na coluna cervical acometem determinadas situações a artéria vertebral e por isso que ela recebe uma importância maior dentro da nossa disciplina. Aqui está a artéria carótida comum do lado direito e vejam que a artéria carótida comum, a altura mais ou menos a altura da terceira vértebra cervical, né, essa artéria se bifurca, né, e coincidentemente a altura também da proeminência laríngica, vulgarmente conhecido como pomo de Adão. Essa artéria sofre a sua bifurcação para dar origem a uma artéria carótida externa para vascularizar estruturas externas da cabeça, na face, no couro cabeludo, e a artéria carótida interna que vai caminhar em direção ao canal carótico e penetrar no interior da cavidade craniana. Então, a carótida interna, juntamente com as artérias vertebrais, são as responsáveis pela vascularização do encéfalo. E as carótidas externas, claro, uma em cada antímero, responsáveis pela vascularização das estruturas externas da cabeça e também do pescoço. Vamos entrar um pouco mais nessa artéria carótida externa, porque a carótida interna já foi vista no estudo do sistema nervoso. Observem, a carótida externa, ela emerge da bifurcação da carótida comum e emite alguns ramos que são importantes e que eu gostaria de destacar com vocês aqui para identificação na nossa prática. Então, uma margem anterior da carótida externa emite ramos que eu vou identificar na prática. O primeiro ramo é denominado de artéria tireoídea superior. Essa artéria é importante para a vascularização da glândula tireoide. Depois vem a artéria lingual, né? O nome da artéria já indica para onde a artéria segue. A artéria facial, para a vascularização da face do indivíduo. A artéria maxilar, esse ramo é importantíssimo para a vascularização da arcada dentária, vascularização de importantes elementos dentro da cavidade, né, do seio maxilar, entre outros elementos que nós iremos destacar oportunamente. Depois, uma outra artéria, denominada de artéria transversa da face,
E por fim, a artéria temporal superficial, que é esse ramo que você, por palpação, não é, consegue, colocando aqui o dedo na têmpora, perceber a pulsação dessa artéria temporal superficial. Alguns ramos importantes também emergem na margem posterior da artéria carótida externa, como por exemplo a artéria faríngea ascendente, para vascularização da faringe. Temos também a presença de uma outra artéria denominada de artéria occipital, vascularizando as estruturas nucais. A artéria auricular posterior, portanto por trás do pavilhão auricular. Esses são os ramos da carótida externa que nós iremos identificar durante a nossa prática. Vejam a aorta descendente, torácica. Já falei anteriormente que esse vaso é importante para vascularização, para irrigação das estruturas da parede torácica, bem como de vísceras torácicas, como por exemplo esôfagos, brônquios, traqueia. Não é? E aí, por fim, essa artéria descendente torácica penetra no hiato aórtico do músculo diafragma e ganha o interior da cavidade abdominal e passa a se chamar artéria descendente, aorta descendente abdominal, como aparece aqui nessa imagem. Mesma coisa, a aorta descendente abdominal também irá emitir ramos para vascularização, tanto da parede, né, da cavidade abdominal, bem como de vísceras da cavidade abdominal. Aqui já surgem alguns exemplos nessa imagem. Por exemplo, aqui estão as artérias frênicas inferiores, responsáveis pela irrigação da parte inferior do músculo diafragma. Aqui eu tenho uma artéria importante, vaso para irrigação de vísceras da cavidade abdominal. Esse vaso é denominado de tronco celíaco e ele emite uma artéria denominada de artéria gástrica esquerda, uma artéria lienal, também chamada de esplênica, e uma artéria denominada hepática comum. A hepática comum para o fígado, a artéria gástrica esquerda para o estômago, na curvatura menor do estômago, enquanto que a artéria lienal ou esplênica caminha para a irrigação do baço. A aorta abdominal, após emitir o tronco celíaco, que nós tratamos agora há pouco, emite uma artéria denominada de mesentérica superior. Notem a mesentérica superior e a sua importância para a vascularização de todo o intestino delgado, não é? E de grande parte do intestino grosso, que também depende da artéria mesentérica superior, ramo da artéria aorta abdominal. Observem que a aorta abdominal ainda emite aqui em vermelho dois ramos importantes, denominados de artérias renais. Também um outro ramo importante, que caminha no sentido descendente em cada um dos lados da margem lateral da aorta, denominado de artérias gonadais. Esses vasos, caminham para a vascularização das gônadas. Na mulher são chamados de artérias ováricas, no homem artérias testiculares, e são importantíssimos para a irrigação das gônadas. Vejam também a artéria mesentérica inferior, que vai vascularizar todo o restante do intestino que não foi irrigado pela artéria mesentérica superior. Então, se você analisar, essa artéria mesentérica inferior, ela capta desde a metade do colo transverso, passando pelo colo descendente, colo sigmoide, reto, e segmento anal. Essa artéria é a artéria que leva sangue para os elementos distais do intestino grosso. Todo o restante do intestino depende da artéria que nós denominamos de mesentérica superior. Vejam aqui que a altura da quarta vértebra lombar, a artéria aorta abdominal emite os seus ramos terminais, que vocês já conhecem pelo nome de artérias ilíacas comuns. As ilíacas comuns de cada lado se bifurcam para a formação de uma ilíaca interna e de uma ilíaca externa. As ilíacas internas
vascularizam estruturas viscerais e da parede da pelve, enquanto que a ilíaca externa vai caminhar para a vascularização dos membros inferiores. Tá? Então, nós temos bem claro, portanto, que a aorta descendente, tanto o seu segmento torácico quanto abdominal e os seus ramos terminais são os responsáveis pela irrigação das cavidades torácica, abdominal e pélvica. Muito bem, o que é que nós temos agora representado? Nós observamos no slide anterior a origem da artéria ilíaca externa, e eu falei que a ilíaca externa se destinaria à irrigação do membro inferior. Pois muito bem, quando a artéria ilíaca externa ultrapassa a margem inferior do ligamento inguinal, o ligamento que se destina ou se origina lá da espinha ilíaca anterosuperior até a sínfise púbica, esse é o ligamento inguinal, e aí a artéria ilíaca externa, ela atravessa inferiormente esse ligamento e atinge a face anterior e medial da coxa e agora passa a se chamar artéria femoral. Então a artéria femoral, ela caminhará na face medial da coxa, nessa região do chamado trígono femoral, vai caminhar medialmente, perfurar o músculo adutor magno e, finalmente, atingir a face posterior do joelho, numa região que vocês já conhecem, já estudaram, com o nome de fossa poplítea. E quando a artéria femoral atinge a fossa poplítea, na face posterior, ela deixa de se chamar artéria femoral e passa a se chamar artéria poplítea. A artéria poplítea, ao sair da fossa poplítea, ela emite dois ramos importantes. Ela se bifurca. Ela dá um ramo denominado de tronco tíbio fibular. Esse permanece na face posterior da perna. E um outro ramo que perfura a membrana interóssea e vai emergir na face anterior da perna, que é denominado de artéria tibial anterior. Por sua vez, o tronco tibio-fibular sofre uma nova bifurcação para originar a artéria tibial posterior e a artéria fibular. E esses ramos terminais do tronco tibio-fibular são os responsáveis pela irrigação da face posterior da perna. Claro que esses ramos, eles vão caminhar também, emitir ramos terminais para o pé. Por exemplo, a artéria tibial anterior, que aqui não é vista, porque ela vai emergir na face anterior da perna, ela termina no dorso do pé com o nome de artéria dorsal do pé. E a artéria tibial posterior e fibular vão emitindo seus ramos na planta, na região plantar, para a vascularização das estruturas musculares, articulares que estão envolvidos e associados à planta do pé. Um aspecto importante que eu não comentei no início, quando falei das características gerais das artérias, é que normalmente a artéria ela tem fobia por pele, ela não é superficial. Mas em alguns pontos as artérias elas se superficializam, geralmente em áreas de flexão, como por exemplo, se você analisar comigo aqui a região flexora posteriormente ao joelho, a região flexora do pé, a região na raiz da coxa, é uma área de flexão. Então esses vasos eles tendem a se tornar superficializados nessas áreas e é possível fazer a palpação desses elementos e perceber a pulsação desses vasos nessas regiões. Então, por exemplo, a artéria tibial posterior pode ser palpada e percebida posteriormente ao maléolo medial da tíbia. Você pode, por palpação posterior no joelho, fazendo palpação na fossa poplítea, perceber a pulsação da artéria poplítea. Pode facilmente detectar também a pulsação da artéria femoral na raiz da coxa. Percebam que nessa região do trígono femoral, delimitada pelo músculo sartório, que aqui está seccionado, pelo ligamento inguinal e pelo músculo adutor longo,
né? Essa região é denominada trígono femoral. Nós temos aqui uma tríade vasculo-nervosa importante, né? Na raiz da coxa, né? Do sentido mais lateral ao medial, temos o nervo femoral, a artéria femoral e a veia femoral. A artéria femoral levando sangue, não é? No sentido do pé, não é? No sentido inferior, e enquanto que a veia femoral vem drenando esse sangue do membro inferior de volta para a cavidade corporal. Temos um outro elemento a ser analisado, que é a distribuição arterial no membro superior. E aí vocês observem, não é? A artéria axilar, que na verdade é a continuação da artéria subclávia, que nós estudamos lá, originando-se do arco da aorta. Então, lembrem que do tronco braquiocefálico emerge a artéria subclávia direita, emerge a carótida comum direita. Diretamente do arco emerge, né, a artéria subclávia esquerda e também a carótida comum esquerda. Nesse slide eu estou apontando para a artéria axilar, que é a continuação da artéria subclávia direita, que era ramo do tronco braquiocefálico. Depois que a artéria axilar sai do cavo axilar e entra no segmento de braço, aí ela passa a se chamar artéria braquial, e a artéria braquial é a altura da fossa cubital, a altura do tendão do músculo bíceps braquial, ela se bifurca, dando origem aos seus dois ramos terminais, a artéria radial, que é lateral no membro superior, e a artéria ulnar, que é o ramo medial. Então aqui já no antebraço vocês podem perceber, né, a secção do tendão bicipital para a demonstração da bifurcação da artéria braquial. E aqui está mais uma vez a artéria radial e a artéria ulnar. Esses ramos, mais tarde, darão origem, não é, à vascularização do segmento de mão, importantes ramos, né, digitais, palmares, dorsais, para vascularização das articulações dos músculos que estão associados aí ao membro superior. E nesse momento, a necessidade de fazermos uma abordagem do retorno venoso. Então, como eu falei no início, nós levamos o sangue para todas as partes, né, do corpo, através da artéria aorta e suas bifurcações, dos seus ramos, e agora nós vamos tratar da drenagem venosa. Agora, assim como eu fiz para as artérias, vejam que eu preciso destacar alguns aspectos específicos das veias. Então, as veias normalmente apresentam uma parede muscular muito fina, né? Muito delgada. Então isso caracteriza as veias, né? É uma parede delgada, diferentemente das artérias que tem uma parede mais espessada. O segundo aspecto importante que a gente precisa observar nas veias é que em muitas delas, sobretudo aquelas que estão em partes, em porções inferiores, apresentam no seu interior válvulas que têm um papel fundamental no retorno venoso, no auxílio do retorno venoso, né, para permitir uma maior eficiência no retorno do sangue para o centro. As artérias, como eu falei, são vasos que fogem do coração, são centrífugos ao coração. As veias, né, elas são centrípetas, elas têm a característica de se aproximar do coração, de fluir em direção ao coração. Normalmente, você vai observar que para cada artéria, vocês vão observar uma veia, né, que acompanha a artéria. Uma artéria sempre tem a sua veia satélite, vamos dizer assim. Entretanto, em regiões, né, como membros, é muito fácil você observar uma grande rede vascular, né, venosa superficial, né, que auxilia na drenagem profunda. Então é muito fácil de se observar, por exemplo, nos membros inferiores o sistema
constituído pelas veias safenas, né? Safena magna, safena parva. Nos membros superiores é muito comum também observarmos a presença de veias superficiais, né? Logo por baixo da pele. Você vai observar a veia cefálica, a veia basílica, veias na prega do cotovelo, que são importantes elementos também para a drenagem venosa. Então, nós observamos que o sistema venoso, diferentemente do sistema arterial, né, vai estar subdividido num sistema de drenagem profunda e num sistema de drenagem superficial, que em algum momento, evidentemente, vão se encontrar para que o sangue possa confluir em um único elemento, né, que drena para o átrio direito do coração, que é uma das duas veias cavas. Então aqui, nesse esquema, nós observamos a presença das veias do sistema de drenagem, que se distribui por todo o corpo, e o que nós vamos abordar nesses slides, que seguem a drenagem venosa geral, é entender a formação da veia cava superior, que chega ao átrio direito do coração, e entender a formação da veia cava inferior, que chega também ao átrio direito do coração. Esses dois elementos venosos, na verdade, são fruto da junção, da anastomose de um conjunto de outras veias que vão se unindo à medida em que se aproximam do coração para formar esses dois troncos calibrosos que desaguam para o coração. Então, aqui a drenagem profunda fica um pouco mais facilitada, porque nós já compreendemos as artérias, os nomes arteriais, Normalmente as veias apresentam os mesmos nomes, com exceção das cavas, mas aí vocês vão observar comigo nos próximos slides como é que se dá essa organização. Então, vejam a cava inferior e observem a cava superior, e vamos a partir de agora destrinchar um pouco mais esses elementos venosos que se distribuem por todo o corpo. Então, começando pelo membro superior, eu vou começar com a formação de veias superficiais de drenagem. Observem aqui uma veia importante de drenagem superficial do membro, denominada veia cefálica. Essa veia é bem superficial e lateral no membro superior, e uma outra veia, um pouco mais medialmente posicionada, chamada de veia basílica. Essas veias, elas na prega do cotovelo, elas tendem a se anastomosar. Existem veias que geram uma comunicação entre a cefálica e a basílica, e essas anastomoses importantes ocorrem na prega do cotovelo, nas chamadas veias intermédia cefálica, veia intermédia basílica, veia intermédia do antebraço, que permitem uma anastomose. E isso é muito variável de indivíduo para indivíduo, inclusive no mesmo indivíduo, entre os dois membros, vocês podem observar variações nessas anastomoses na cefálica, entre a cefálica e a veia basílica. Tá? Essas duas veias, vejam mais uma vez aqui a veia cefálica, posicionada lateralmente, e vejam aqui a veia basílica, posicionada um pouco mais medialmente. Essas veias, em algum momento, elas precisam drenar esse sangue superficial para o sistema de drenagem profunda. Isso vai acontecer quando a veia basílica se aprofunda na fáscia do membro superior, do braço, medialmente ao bíceps, ela se aprofunda e desemboca, deságua o seu sangue no interior da veia braquial e às vezes também no interior, isso varia de indivíduo para indivíduo, no interior da veia cefálica, que está posicionada aqui mais profundamente. Enquanto que a veia cefálica, ela vai drenar o sangue e se aprofundar na fáscia clave peitoral para desaguar o sangue diretamente na veia subclávia, tá certo? Então, estas duas veias de drenagem superficial conduzem o sangue da parte superficial do membro em direção ao sistema de drenagem profundo. A basílica para a veia braquial, normalmente, enquanto que a veia cefálica deságua o seu sangue diretamente na veia subclávia, que é mais profunda aqui, logo abaixo da clavícula. Tá? Eu queria que vocês observassem um pequeno detalhe que eu preciso destacar, é que eu não tenho um slide aqui para mostrar, porque eu não considero que seja necessário essa análise, porque a artéria braquial,
ao lado dela estará a veia braquial. Então não tem muito sentido repetir a informação, é a mesma coisa. Eu tinha lá uma artéria radial, uma artéria ulnar, eu vou observar, a única diferença é que para cada artéria, na porção distal do membro, nós encontramos duas vezes. Então se eu tinha uma artéria radial lá no antebraço, eu vou encontrar duas veias radiais que são satélites à artéria. Se eu tinha uma artéria ulnar, eu vou observar duas veias ulnares acompanhando a artéria ulnar. E estas veias formam a veia braquial, e aí, mais profundamente, a veia braquial está passando nesse nível e recebendo a veia que nós denominamos de basílica. Em seguida, a veia braquial, ao chegar na axila, recebe o nome de veia axilar. E ao passar por baixo da clavícula, veia subclávia. E esta veia subclávia recebe a veia cefálica. Tá? Então, todo o sangue do membro superior drenado por um conjunto de veias superficiais e por um conjunto de veias profundas. A mesma coisa vai acontecer no membro inferior. Notem, medialmente, na perna e aqui na região aqui de coxa, a presença de uma veia denominada veia safena magna. Essa veia forma-se à altura do tornozelo, vai recebendo tributárias que vêm de arcos venosos do dorso do pé e em seguida ela se forma à altura 2 centímetros adiante do maléolo medial, corre medialmente a perna, depois contorna o joelho posteriormente para seguir na face medial da coxa e se aprofundar na fáscia lata para desaguar o sangue superficial do membro exatamente lá na veia femoral, que é profunda lá no trígono femoral. Notem lá, ao lado da veia femoral, em vermelho, a presença da artéria femoral que nós já destacamos anteriormente. Aqui uma vista posterior do membro e vocês observem a outra safena, que é a veia safena parva, que deságua sangue no interior da fossa poplítea, dentro da fossa poplítea e se anastomosando com a veia poplítea. Então, o sangue superficial do membro, coletado por estas veias superficiais, é drenado para o interior do sistema profundo. A veia safena parva para a veia poplítea, enquanto que a veia safena magna drena para a veia femoral, que é um conjunto de veias profundo. Lembrando, mesma coisa que vimos para o membro superior. Nós tínhamos uma artéria fibular, teremos duas veias fibulares profundas. Se nós tínhamos uma artéria tibial anterior, teremos duas veias tibiais anteriores. Se nós tínhamos uma veia tibial posterior, teremos duas veias tibiais posteriores. Então essa é uma característica na porção distal dos membros, inferior e superior. Já na região de coxa, temos uma veia femoral, para a artéria femoral, como está aqui representado na imagem. Tá? Bom, quando a veia femoral ela atravessa por baixo do ligamento inguinal e atinge o interior da cavidade pélvica, ela deixa de se chamar veia femoral, passando a se chamar veia ilíaca externa. A ilíaca externa se anastomosa com a ilíaca interna de um lado e de outro, para a formação das duas veias ilíacas comuns. E a junção das duas ilíacas comuns formam a veia cava inferior. Ao longo do trajeto pelo interior da cavidade abdominal, a veia cava inferior recebe tributárias como veias renais, veias mesentéricas que drenam dos intestinos e etc. Veias gonadais, entre outros elementos venosos que estão drenando vísceras e também paredes da cavidade abdominal. Então a veia cava inferior está drenando todo o sangue que vem dos membros inferiores
todo o sangue que vem da pelve, todo o sangue que vem do interior do abdômen também, de uma pequena parte, né, da cavidade torácica, é drenada também pela veia cava inferior, tá? Aqui eu estou diante da formação da veia cava superior. Vejam, a presença nesta imagem que está posicionada aqui à nossa direita. Notem a presença da veia subclávia. Queria só relembrar com vocês, a subclávia antes já foi axilar, antes foi veia braquial. E a veia braquial se formou pela anastomose das duas veias ulnares e das duas veias radiais, tá? Então essa é a veia subclávia, que se anastomosa com a veia jugular interna para a formação de uma veia chamada veia braquiocefálica. Neste caso, é a veia braquiocefálica direita. No antímero esquerdo, a veia jugular interna esquerda se anastomosa a veia subclávia esquerda para a formação de uma veia braquiocefálica, não é? Esquerda. E as duas veias braquiocefálicas, elas se anastomosam para a formação da nossa veia cava superior. Então, nesta imagem está até melhor para representar, não é, o que nós estamos querendo abordar. Percebam a veia jugular interna de um lado e a jugular interna do outro, antímero, se anastomosando respectivamente com a sua veia subclávia do mesmo antímero. As duas se anastomosando formam as veias braquiocefálicas direita e esquerda, e estas braquiocefálicas, ao se anastomosarem, formam a veia cava superior, não é? Como está aqui demonstrado na figura. A veia cava inferior, né, vem drenando o sangue das partes baixas, né, desde os membros inferiores, passando pela pelve, pelo abdômen e parte baixa da parede torácica. Utilizar esse modelo tridimensional, tá, para fazer uma abordagem, não é, um certo aprofundamento na compreensão da distribuição da drenagem venosa superficial do membro superior. A gente crê que para um aluno de enfermagem, né, essa compreensão ela é importante, não é, para a formação do estudante na área. Então, eu vou começar rebatendo as camadas aqui de pele, né, e aí vamos limpar também essa gordura, né, deixar a musculatura exposta, né, com a fáscia também removida, e aí você pode observar a distribuição, né, da rede venosa superficial do membro superior, né, como nós já falamos em slides anteriores. Essa rede de captação do sangue superficial, ela no final das contas vai drenar, né, para a rede profunda. Notem aqui proximalmente a chegada da veia cefálica, não é? Na veia subclávia, ela desemboca na veia subclávia, tá? Então aqui vocês podem observar essa anastomose da veia cefálica, né? Aqui na veia subclávia. E também é importante destacar a veia basílica, né? Eu vou virar um pouquinho aqui a peça, e aí vocês podem observar comigo. Deixa eu remover, né, o músculo serrátil e também algumas costelas aqui, e a gente vai tentar expor, né, a chegada da veia basílica, né, lá na veia braquial. Então eu estou removendo aqui os elementos ósseos, e aí a gente vai poder ver, né, mais aprofundadamente a veia basílica superficialmente, ó, né, ascendendo na face medial do braço e lá na altura, né, mais ou menos do cavo axilar. Aí a veia, né, basílica, ela vai se unir à veia braquial, tá? E aí forma-se então essa grande rede de drenagem superficial do membro superior. Eu queria destacar, importante que a gente faça essa análise, né, os elementos superficiais onde eles se formam.
tá? Então vejam aqui as veias, né, cefálica lateralmente se formando. Observem que ela vem se formar já na altura do dorso da mão. Isso é importante que vocês observem. Veias, né, que vem drenando os elementos digitais e palmares. Essa veia cefálica, ela, portanto, se forma lateralmente no antebraço, ascende, né, recebe uma veia cefálica acessória que caminha, ó, da parte posterior do antebraço, né, e essa veia drena a face posterior do antebraço, e em seguida ela se anastomosa com o tronco principal da veia cefálica, né, no segmento mais de cotovelo, no segmento mais proximal. Então a veia cefálica, ela tem uma posição mais lateral, né, no antebraço. Ela vai ascendendo, não é, na face lateral, ó, observem aqui, e lá na porção superior do membro, né, já passando lá pelo cavo axilar, caminhando proximalmente, ela vai desaguar na veia subclávia, como nós mostramos agora há pouco. Então aqui está a chegada da veia cefálica nesse segmento. Também é importante que vocês notem a presença, não é, da veia chamada de veia basílica. Essa veia, ela tem uma posição, não é, agora medial no membro superior. Notem aqui a veia basílica representada. Ela também recebe, né, veias tributárias que vêm, ó, da face posterior do antebraço. Forma-se uma anastomose entre a basílica e a cefálica na face posterior do antebraço. Eu vou isolar aqui a veia basílica para que vocês tenham a real dimensão, não é, da veia. Ó, então aqui está, né, ela isolada no membro superior, e tem todo esse território é território da veia basílica, tá certo? Então essa veia, ela é importante destacar, ela termina no braço, né, penetrando na profundidade, na fáscia braquial, e se anastomosando com a veia que nós chamamos de veia braquial. E aí esse conjunto continua com o nome de veia axilar, né, no cavo axilar, e finalmente nós temos aqui, ó, a presença da veia axilar e depois veia subclávia, tá certo? Então essa é a distribuição da rede venosa superficial. Eu queria destacar alguns pontos de reparo aqui, principalmente nessa rede venosa, né, que está aqui no dorso da mão. Observem que vai participar da formação, né, da veia cefálica e basílica. Então esse é o arco venoso dorsal, né, da mão. É bem superficial, é palpável, né, logo abaixo da pele, quase você não vai encontrar gordura nessa região, então facilmente é possível fazer a punção venosa nessa região dorsal da mão antes da formação da veia basílica e da veia cefálica. Nós vamos observar agora na face anterior, né, essa região um pouco mais difícil por conta da gordura, não é, e da aponeurose que está presente nessa região. As veias normalmente são mais difíceis de funcionar nessa região, mas se você analisar comigo a região da prega do cotovelo, né, proximamente, aí sim você encontra veias que são passíveis de punção, você pode facilmente puncionar, e aí eu vou destacar algumas que representam anastomoses entre a veia cefálica e basílica. Então aqui nós temos mais uma vez a veia basílica, não é? Aqui nós temos a representação da veia cefálica, e notem que entre as duas veias existem anastomoses, né? A veia mediana do antebraço, tá? Essa veia, ela se anastomosa com a veia cubital mediana, formando uma espécie de Y, não é, na face anterior do cotovelo, e são veias todas elas superficiais. Claro que existe um grande número de variação. Esse é um modelo que aparece, né, em muitos indivíduos, é um modelo bem frequente, mas é possível também observarmos outras variações anatômicas na prega do cotovelo. Então aqui está mais ou menos representado, né, aquilo que vocês vão observar na maior parte dos pacientes na rede venosa superficial do membro superior. Mesma linha de raciocínio, temos também a necessidade de observarmos, né, a distribuição venosa
no membro inferior, né, sobretudo a distribuição venosa superficial. Destacamos já o membro superior e agora vamos fazer a mesma análise no membro inferior para que a gente possa fechar essa drenagem superficial do membro inferior. Então eu vou começar removendo também a pele, né? Vamos remover essa gordura e aí temos a distribuição das veias superficiais, né, no membro inferior. Sobretudo, vocês já sabem, né, dos slides anteriores, a presença, né, de uma veia que nós vamos considerá-la como veia mais importante de drenagem superficial do membro, é a veia safena magna. Note que a safena magna ela se forma mais ou menos a 2 centímetros, adiante do maléolo medial, a partir da continuação da veia, denominada de veia marginal medial, do pé, na região podálica. E aí a continuação dessa veia permite que nós passemos a chamá-la de veia safena magna. Então, safena magna está se formando aqui, principalmente mais ou menos a 2 centímetros, adiante, anterior ao maléolo medial. Essa veia ascende na perna, caminha pela face lateral da perna, aliás, face medial da perna, e à medida em que essa veia ascende, ela vai caminhando em direção ao segmento de joelho, passa posteriormente ao joelho, acima lá dos côndilos mediais da tíbia e também do fêmur, e caminha agora medialmente no segmento de coxa, descreve um arco um pouco que anterior, para em seguida chegar na região do chamado trígono femoral. Então aqui na região do trígono femoral, esta veia ela perfura a fáscia lata e em seguida se anastomosa com a veia femoral. A veia femoral que vem drenando sangue da região profunda, das regiões mais profundas do membro inferior. É a continuação, na verdade, da veia poplítea, que nós já estudamos aqui na fossa poplítea, na face posterior do joelho. Então esta é a safena magna. Então observe que ao longo do trajeto, a safena magna ela vai recebendo várias veias tributárias, que vem drenando da face posterior da coxa, que vem drenando da face anterior da coxa, que drena também de regiões como músculos aqui da região glútea, um pouco da parte mais inferior aqui do abdômen também emite tributárias para a veia safena magna. Então essa é a drenagem superficial principal do membro. Mas ainda precisamos destacar uma outra veia de drenagem superficial, denominada de veia safena parva. Na face posterior da perna, a veia safena parva, ela caminha, observem, em direção também superior, proximal, ela se forma à altura do pé, posteriormente ao maléolo lateral da fíbula, está se formando a veia safena parva. Então essa é a veia safena parva que eu gostaria de destacar para vocês, tá certo? E ela se forma à altura do maléolo lateral da fíbula. Notem uma anastomose importante entre a veia safena parva e a veia safena magna, que é medial. Aqui existe um arco no pé, um arco venoso no pé, que comunica as duas veias. Isso é uma anastomose importante que permite que o sangue circule de um lado para o outro, dependendo da pressão exercida na rede venosa superficial. Então, esse arco venoso dorsal do pé, ele é uma anastomose entre a veia safena parva e a veia safena magna. Agora deixa eu mostrar aqui um pouco da veia safena magna, a sua desembocadura na veia poplítea. Então, para isso eu vou precisar aqui remover esses elementos musculares. Vou aqui afastar, removendo aqui esse músculo poplíteo. Vou tentar remover também aqui
o músculo, o tríceps sural, né, o tríceps da perna, que vocês observem aqui a veia poplítea profunda e a veia safena parva, ó, e a veia safena parva, se anastomosando a veia poplítea. Então a veia poplítea vem drenando o sangue profundo e a veia safena parva vem drenando o sangue superficial. A mesma coisa vamos fazer lá na veia safena. Gostaria que vocês atentassem aqui comigo. Vou aproximar um pouco mais a imagem aqui e vocês observem a veia femoral. Aqui, ó, vou isolar a veia femoral. Vejam aí ela isolada. E agora eu vou isolar a veia safena, né? Para vocês observarem a veia safena magna, ela isolada na sua plenitude. E aqui está a anastomose da veia safena magna com a veia femoral. E se vocês observarem agora, a veia femoral, ao penetrar na cavidade pélvica, passa a se chamar veia ilíaca externa, que se anastomosa a veia ilíaca interna para a formação da veia ilíaca comum. Isso aqui já é drenagem profunda do membro inferior. Então, com isso, nós fizemos um estudo tridimensional da distribuição venosa superficial do membro inferior e antes já havíamos falado do membro superior. Bom, para finalizarmos a nossa aula de hoje, preciso que a gente observe, né, que o sistema circulatório é constituído basicamente por coração, né, pericárdio, artérias, veias, o sangue, né, todos esses elementos que foram estudados até agora, ele necessita de um sistema acessório ao seu funcionamento para permitir, né, um equilíbrio adequado da circulação de fluidos corporais. Então veja bem, ao chegar no interior dos tecidos, os capilares permitem, né, determinadas trocas. Né, aquilo que tem tamanho e peso molecular para atravessar a parede capilar, ele extravasa para o interior do tecido, né, em uma das extremidades do capilar, aquela extremidade que está mais próxima da artéria, e no outro lado da rede capilar, né, na extremidade venosa, aquela parte dos capilares mais próximo das veias, normalmente existe um fluxo inverso, né, aquilo que tem peso molecular, que tem tamanho para atravessar a parede capilar, esse sai do tecido para o interior do vaso capilar. A questão é a seguinte, nem tudo que extravasa do capilar para o tecido, retorna para o interior da extremidade venosa e retorna para as veias, ou seja, sempre uma pequena parte ou uma parte relativamente importante de fluidos que extravasam do plasma sanguíneo para o interior do tecido, esse não retorna para o interior dos capilares novamente para fazer parte de novo da circulação sanguínea. Esse componente não pode se acumular no tecido. Por isso, a natureza criou um sistema acessório, denominado sistema linfático, que vai drenar esse excedente que permanece no tecido de volta para a circulação. Então, o sistema linfático é constituído por um líquido chamado de linfa, que é exatamente esse excedente que não retorna aos capilares sanguíneos. Esse fluido ele é drenado pelo interior dos linfáticos, né? Atravessa um conjunto de linfonódios em pontos estratégicos do corpo, né? Esses órgãos são importantes sentinelas de proteção, porque algumas vezes bactérias ou micro-organismos que acessam o corpo podem ganhar a rede linfática e eles podem, né, infeccionar esses linfonódios, servindo como alerta, né, para infecções no organismo. Então nós temos importantes redes de linfonódios espalhados, como por exemplo na região inguinal, né, no interior da cavidade abdominal, na região celíaca, na axila, vamos observar, né, alguns importantes linfonódios, vamos observar linfonódios cervicais que informam determinadas infecções, determinadas doenças que estejam em desenvolvimento no organismo. Então, no final,
esses elementos, esses vasos linfáticos, eles drenam de volta para o interior da circulação sanguínea, tá certo? Nós não vamos aqui dar nomes a esses vasos linfáticos, não vamos entrar nesse nível de detalhamento, mas o importante é saber que aquilo que é coletado pelo linfático é drenado de volta para o interior da veia subclávia e aí se mistura novamente ao sangue e isso tudo é drenado de volta para o coração. Hoje nós finalizamos o nosso conteúdo de sistema cardiovascular. Evidentemente que não dá para a gente abordar todos os elementos e todos os aspectos envolvidos com o sistema em aulas remotas, e para isso nós programamos aulas, uma aula prática presencial e também uma aula que nós vamos fazer remotamente, mas de forma síncrona. Nós vamos trabalhar uma atividade pelo Google Meet, em que vocês poderão interagir, tirar as suas dúvidas diretamente, fazer suas perguntas e a gente vai tentar, da melhor forma possível, interagir com vocês no Google Meet. Tá? E uma aula prática no laboratório de anatomia presencial para que a gente possa aprofundar um pouco mais os aspectos da prática, identificar as estruturas principais e aproveitar o momento também para que vocês possam mais uma vez tirar todas as dúvidas relativas ao sistema circulatório. Esse sistema é fundamental para a formação do profissional na área de saúde e para o profissional na área de enfermagem, sobretudo, de extrema relevância. E a gente precisa dar ênfase dentro do sistema circulatório, que vocês saiam daqui com essa boa formação dentro dessa área.